Antes de vocês sentarem, vou convidar para que nós façamos uma leitura aqui da palavra. Obrigado, querida. No livro de Juízes, capítulo 14. Juízes 14. Isso. A gente vai ler alguns versículos aqui. Amém? E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, por mais uma manhã que podemos estar reunidos na Tua presença. Eu louvo o Teu nome, Senhor, cada dia que eu posso Te servir. Cada dia que eu posso cantar um louvor à Tua glória. Cada dia que eu posso meditar na Tua palavra. Porque isto é agradável a mim e é agradável ao meu Deus. Porque a cada dia o Senhor tem nos alimentado. A cada dia nós temos sido socorridos nas nossas aflições, curado nas nossas enfermidades. E como certa feita disse o salmista: se não fora o Senhor que está ao nosso lado. Às vezes nós reclamamos, lamentamos, vivemos uma vida choramingando, mas nesta manhã eu quero, juntamente com esta igreja, declarar que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor tem cuidado de nós. Porque está escrito na Tua palavra que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Haverá livramento na sua vida. Haverá livramento em nossa vida, porque a palavra do Senhor é fiel, é verdadeira, ela não falha. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É para nós crermos, é para nós confiarmos, é para nós deixarmos o tempo do Senhor acontecer na nossa vida. Por isso o próprio salmista disse: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que Deus nos dê neste dia, em nossa vida, essa paciência, essa fé. Quem tem fé não se apressa. Aleluia. Ajuda-nos, Deus. Porque nós somos fracos, limitados, e Tu és um Deus perfeito, santo, forte, poderoso nas batalhas. E o Teu nome será glorificado, Jesus. Eu creio, porque Deus não falha. Aleluia. Bendito seja o Teu nome eternamente. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Meus irmãos, minhas irmãs.
Às vezes, Deus nos dá palavras difíceis. Eu digo difíceis porque falar de um homem controverso não é fácil. Outro dia eu estava lembrando da ministração da Jaque, outro dia, falando sobre Jonas, né? E falar de homens que são desobedientes não é fácil, porque a gente quer falar de obediência, né? A gente quer falar de Abraão, a fé de Abraão. Ele pegou o filho dele, levou lá e teve fé, irmãos. E ele disse: fiquem aqui, porque eu e o menino, daqui a pouco tornaremos avós. É gostoso pregar assim. E aí Deus me deu uma missão de pregar sobre Sansão. E Sansão, Deus, pode ser Daniel, não pode ser Davi, ainda com as controvérsias, né? Ainda foi um homem temente a Deus. Então a gente se agarra nisso, né? Não, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele adulterou, ele mandou matar o marido da mulher, ruizinho, igual nós somos. Né? E Sansão era um homem que ele foi ungido por Deus. A mãe dele era estéril, a mãe dele não podia ter filhos, e Deus prometeu à mãe dele que ela teria um filho, e esse filho, desde o nascimento, seria consagrado nazireu, desde o nascimento. E o nazirado, irmãos, era uma unção difícil, não era fácil. Ele nunca podia chegar a navalha no cabelo, quer dizer, ele devia ter um cabelão gigantesco. Não podia beber nada, nem comer nada de vinho ligado à uva, nada, nada. Ele tivesse uma comida que tivesse alguma coisa de uva, de vinho, ele não podia beber de jeito nenhum. Ele não podia tocar nada morto, nada. Está lá no livro de Números, sobre o ministério, né, do nazirado, do nazireu. As pessoas que eram homens e mulheres, não eram só homens, não. Mulheres também eram consagradas ao nazirado. Mas isso dependia de Deus, não era eu que escolhia. Vou consagrar você, não. Era Deus que ordenava. E Deus ordenou que Sansão fosse nazireu desde o nascimento. Se a mãe dele, por exemplo, morresse e ele precisasse tocar no corpo da mãe, ele tinha que raspar a cabeça, ele tinha que ficar um tempo sem assim, guardado, até que Deus devolvesse a ele a unção de nazireu. E ele exercia um papel, irmãos, naqueles dias, como se fosse um juiz, tá? A exemplo do que foi Otoniel, a exemplo do que foi Débora, né, Eude. Eles eram... Porque foi um período que a igreja saiu da direção dos patriarcas, né, Moisés e depois Josué, e a igreja então passou a ser dirigida por esses homens que eram juízes. Eles tinham autoridade, eles falavam em nome de Deus. E Débora, por causa da coragem dela, por causa dela não se limitar, ela não se limitou diante do inimigo, ela teve coragem, e ela também ocupa um papel de juiz nestes homens, que apenas está ela ali como mulher, exercendo esse ministério. E ele é um homem controverso, Sansão. Ele era guiado pelos seus olhos, tudo que agradava a ele, ele queria. Ele não aceitava não como resposta, era uma criança mimada. Ele não aceitava não como resposta. Ele cresceu assim. Depois nós vamos ler, o pai dele diz, chega um momento, o pai dele diz assim: eu não sei o que eu faço com esse menino. Os pais não tinham autoridade sobre ele. E isso foi dificultador na vida dele. E aí há uma situação que você vai lendo,
como a gente leu aqui, volta no 2, por gentileza. E subiu e declarou ao seu pai e sua mãe e disse: olha, eu vi uma mulher. Ele achou uma mulher linda, mas essa mulher era filisteia. 40 anos Israel estava sob domínio dos filisteus. 40 anos. E ele vai lá, ele tem a família dele, ele tem o povo dele. Ele não olha para nenhuma das mulheres de Israel, mas ele olha para uma filisteia. Acha bonita e ele disse: eu quero ela para mim. Vai lá, meu pai, traz ela. Então ele era guiado assim. Ele viu uma mulher, ele achou bonita, pronto. Passa para o 3, por favor. Eu quero ler uma coisa aqui para os irmãos, que é o que traz dificuldade. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. O 4, por favor. Presta atenção nisso. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que é difícil. É difícil, porque isso vai trazer uma consequência tão grave a Israel. Mas por que isto vinha do Senhor? Porque Israel abandonou Deus. E Sansão era uma figura que você não sabia quando ele estava sendo usado por Deus e quando não estava sendo usado por Deus. Porque se Deus disse assim, ele é nazireu, ele podia tocar morto, mas ele toca no leão morto. Ele mata 40 homens, vai lá e tira a roupa deles e leva, porque ele fez um voto quando ele perde essa mulher aqui. Porque Deus abençoou, ele vai, mata um leão, e daqui a pouco, quando ele volta, ele vê mel na carcaça do leão, na carniça. Ele vê um favo de mel, ele vai, pega e come. É normal comer favo da carniça? Você queria? Você queria? Eu não queria. Ele vai, pega, não fala nada para o pai, leva para o pai e para a mãe, eles comem. Ele não podia tocar, gente. Aí ele vai casar, junta todo mundo e ele propõe um enigma. Ele era cheio de enigma. Tiozão, sabe, aquele que... Vou propor um enigma. E propôs um enigma que da morte lá, da força, saiu doçura. E quero que vocês falem o que é isso. Se vocês falarem, vocês trazem aqui 40 mudas de roupa para mim. Se eu perder, eu tenho que trazer 40 mudas de roupa para vocês. É claro que ninguém sabia. Foi ele que tirou mel da carcaça do leão, que ele matou. Ninguém sabia. E aí o que eles fazem? Eles vão e persuadem a noiva dele, com quem ele vai casar, e fala: arranca isso dele. E ela fala para mim. Ele disse: não falei nem para meu pai, para minha mãe, vou falar para você. É claro, a mulher quando quer a coisa, ela consegue. Mulher tem esse poder sobre o homem. E ela foi: estou brava, não toca em mim. Você não confia em mim? E aí ele foi e falou. Ela corre e fala para os convidados do casamento o enigma. Ele vai lá para a festa e eles falam: nós sabemos o enigma. E contam para ele, ele perde. Ele vai lá, mata 40 filisteus, tira a roupa deles e traz para eles.
tocou em morto. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Por quê? Não parece uma coisa, né? Como é que Deus fala assim? Se ele é nazireu, não pode. E aqui Deus deixa. Não é que Deus deixa. É porque a desobediência do homem, a desobediência da mulher, ela vai tomando proporções que é como se Deus assim, abre mão. Mas isso não significa que ele esteja aprovando. Sabe por quê? Adão teve a sensação de que ter comido do fruto foi bem, porque ele não morreu na hora. E a gente acha que se Deus não nos castigou, nós estamos bem. Eu fiz errado. Não aconteceu nada. Ninguém descobriu. Vou continuar fazendo errado. É porque Deus te aprovou? Não. A gente tem a falsa sensação de que se Deus não nos corrigiu na hora, Ele aprovou. Continua mentindo, continua enganando, continua roubando, continua fraudando. Por quê? Não aconteceu nada. Essa falsa sensação que o inimigo cria em nós. E Deus abriu mão do povo. Esse povo era desobediente. 40 anos Deus tinha já entregue eles nas mãos dos filisteus. Deus levanta um homem para fazer isso. E era um homem, e Deus errou? Não. Deus não erra. Deus não erra. Por isso você vê pastores, você vê homens de Deus fazendo miséria e parece que nada acontece com eles. Pô, o camarada foi pego com uma Bíblia 100 páginas, com dólar, viajando para os Estados Unidos, desviando dólar, pastor, foi preso, vai lá, daqui a pouco está tudo bem, ele está aí, normal. Outro conta uma mansão, o outro genro rouba ele não sei quantos milhões, quase bilhões. Um desses grandes líderes, aí o genro dele roubou aproximadamente 800 milhões, quase 1 bilhão. Não vou citar nomes. A igreja está atrasando o salário de funcionário, não paga televisão, não paga aluguel, está numa miséria, porque alguém da família roubou. E nada acontece. Um escritor escreveu um livro chamado assim, Traficantes de Cristo. Arrepia. Eu falo isso, me arrepia. Traficantes de Cristo. No Rio de Janeiro tem uma comunidade que se declaram cristãos. Tem um morro. Tem a bandeira de Israel em cima do morro. Eles são contra Umbanda, espiritismo, catolicismo, eles só aceitam igreja. Um escritor, ele escreveu Traficantes de Cristo, tem um livro. Ele se envolveu lá na comunidade para entender o que era. Eles se declaram cristãos, crentes, e fazem tráfico de droga. Ah, mas por que Deus não destrói? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui com Sansão? Eu pedi para Deus, me ensina então. E as coisas vão sucedendo errado e as pessoas acham que está tudo certo. Deus não está aprovando. Deus não está aprovando isso aqui. Deus vela pela sua palavra. Deus vela. Dia e noite Ele cuida da palavra dEle. Mas chega uma hora que Deus abre mão. Por causa da desobediência, por causa da falta de cuidado. Sansão tinha um ministério e ele em nada, fez o que Deus quis que ele fizesse. Ele não tem
o testemunho dele sabe qual é? No fim, Senhor, volta a minha força aqui, porque o Senhor já tinha saído dele, Deus não estava mais com ele. No fim ele diz, Senhor, faz voltar a minha força, para que eu destrua. E aí ele destrói lá, e ele mata mais gente do que toda a vida dele na sua morte. Que é quase um suicídio, né? A sua morte. O que tem de fruto no ministério de Sansão? Nada. Você lê Salomão, eu fico sempre em dúvida, mas até que eu achei um versículo. Salomão foi salvo? Salomão é salvo? Difícil, né? Saber. Eu tenho uma resposta, não vou dar hoje. Vou deixar vocês procurarem. Tem uma resposta na Bíblia. Ele adorou deuses. Ele abandonou Deus. Então tem pessoas na Bíblia que é difícil você entender, porque o testemunho dele está aí, e Sansão é um desses. Leia a história de Sansão, não tem nada, nada. Parece que tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez errado. E Deus permitiu a história dele estar aqui. Quando você lê a de Salomão, você não sabe. Ele vai indo bem, vai indo bem, vai indo bem, daqui a pouco ele começa a encher de mulher, ele tem 1000 concubinas, e ele começa a adorar os deuses delas. Cada uma trazia o seu Deus e falava, ó, o sol é o Deus lá da minha terra, é, então vamos lá adorar o sol. Ia lá e adorava o sol. Eu entendo, Davi, eu comecei falando das falhas de Davi, né? Mas Davi, ele nunca adorou outro Deus. Nunca, nunca. Ele pecou, mas ele nunca abriu mão da fé dele no Deus verdadeiro, no Deus único. Ele nunca abriu. Ele nunca adorou outro Deus. Salomão adorou. Muitos. E uma das coisas que Deus não permite, ele tem ciúmes, é da tua adoração. Então, é controverso. Aí ele vai, não casa com essa mulher, ele sai bravo lá do casamento, porque ele soube que ela contou, ele vai embora, abandona a festa, e aí o pai dela não sabe o que faz agora. Aí, certamente ele não vai ficar com ela. Aí quando ele volta, o pai já tinha dado para outro homem. O pai estava louco para se ver livre, né, daquelas filhas que, se casar essa menina. Lá no casamento mesmo, ele arrumou outro homem, leva para você. Quando o Sansão volta, cadê minha mulher? Ah, eu já entreguei ela para outro. Pega a minha filha mais nova. Ele fala, não quero. E sai de lá irado. Aí pega como é que chama, as raposas, né? Pega as raposas, amarra uma da outra, coloca uma tocha de fogo e solta elas na plantação dos filisteus. E elas correndo pelo fogo, queima toda a plantação deles. Destrói. Aí ele volta para o povo dele feliz da vida. Aí os judeus falam assim, você foi arrumar para a nossa cabeça. Agora eles vão vir para cima da gente. O que você fez, Sansão? Ele não agradava os filisteus, ele não agradava os judeus, ele não agradava ninguém. Nada que ele fazia era bom. Deus deixou ele, as próprias contas dele. Sansão era um homem insensato. Insensato, ele não tinha sensatez. Ele era guiado por tudo que ele gostava. Se ele gostasse de alguma coisa, ele queria aquilo. Eu vou mostrando assim para vocês. Sansão não levou a sério o seu ministério. A expressão ver, visualizar, enxergar está anexa a toda a vida de Sansão. Ele foi guiado pelos seus olhos.
Israel estava acomodado, olha bem, Israel estava acomodado com o domínio filisteu. Deixa eles lá, a gente planta aqui, eles vêm, pegam a nossa plantação, mas deixa lá, tá certo. Como muitas vezes nós nos acomodamos a situações que Deus não quer que a gente fique nelas. E nós estamos acomodados por conveniência, porque a gente não tem fé, a gente não tem ousadia, a gente não tem oração, a gente não tem clamor. E a gente se acomoda. É assim mesmo, é assim nada. Esta é a palavra que Deus quer deixar para nós. Não se acomode. Não é normal. Não é normal. Aquilo que não é normal não é Deus abençoando ou castigando você. Aquilo que não é normal, nós precisamos orar e pedir: tira isso da minha vida, Senhor. Porque a gente vai se acomodando. Se acomoda a um casamento infeliz, se acomoda a filhos desobedientes, se acomoda a situações toda errada, e a gente fica ali dizendo: Deus sabe. Claro que Ele sabe tudo. Aí a gente fica igual aquele moço lá que recebeu um talento, não fez nada com ele, quando o Senhor voltou e disse: o que você fez com um talento? Eu não fiz nada, eu sei que tu colhes onde não plantou. Então eu guardei aqui, está aqui o teu um talento. Ele se acomodou. E quantas vezes nós nos acomodamos? E você tem um Deus para te abençoar. Esse é o grande erro nosso. Nós temos um Deus para nos abençoar e a gente se acomoda ali e diz: tá bom, ainda estou respirando. Não é isso, não. Não é isso, irmã. Você tem um poder de ação chamado oração. Clama a mim e responder-te-ei. Israel não clamava, Israel se acomodou. 40 anos, está tudo bem. Levantou um juiz que disse assim: eu vou legislar, eu vou fingir que vou legislar, e vocês fingem que está bom. Estava tudo assim. Deus estava abençoando? Claro que não. A função dele era tirar o povo da mão dos filisteus. Ele não fez nada. Ele só enfurecia os filisteus, enfurecia os judeus. Estava tudo bom. O que ele queria, ele tinha. Essa é uma palavra que mexe com a gente nisso. Essa é uma palavra para tirar a gente da nossa zona de conforto. Você não pode, não vos conformeis com o mundo. Não vos conformeis com o mundo. Não vos conformeis com o mundo. Meu filho está com jeito de homossexual, eu me conformo. Não, você tem 2 joelhos. Vai orar. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala: Senhor, muda meu filho. Eu não gero filho para a morte, Senhor. Eu não gerei filho para a morte. Eu gerei filho para a vida. Repreende esse mal. Vocês estão entendendo, irmãos? A igreja vai se conformando, vai aceitando. Não pode. É oração. Você tem um Deus, você tem um socorro. E a gente cruza o braço e fala: é normal nada. Como não é normal comer mel da carniça? Vocês estão entendendo qual é o sentido da palavra? Amém. Nós estamos normalizando coisas que não são normais. Como Sansão normalizou. Deus. Israel se acomodou no domínio filisteus.
Ele só ia olhando, tocando, ele olhava, tocava, ele olhou e tocou a vida inteira. E no fim da vida, ele não tinha nem visão e nem tato. Ele precisou pedir para alguém levar ele, pôr a mão dele onde estava a coluna. Ele viveu a vida inteira, ele reinou, desculpa, não é reinar a palavra. Ele foi juiz por 20 anos. 20 anos ele foi juiz. E no final do seu ministério, ele pediu para que levassem ele, porque ele estava cego, colocassem, põe eu perto das colunas de sustentação, para que ele derrubasse. E ele ora para que Deus tenha misericórdia e faz voltar a força dele, mas que ele morresse junto. Era isso que Deus queria para ele. Irmão, tem coisa que você está vivendo e que Deus não quer para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus não quer para mim. Eu estou vivendo e Deus não quer para mim. Deus tem para você o melhor dessa terra. Você tem coragem de dar amém? Amém. Ele tem para você o melhor dessa terra. Amém. Ele tocou no leão morto. Ele tocou no corpo dos 30 homens. Depois ele tocou na queixada do jumento, que eu ainda não falei. Ele foi tocando. Depois ele não só tocou, ele comeu. Ele bebeu da queixada de um jumento. Ele bebeu água, ele matou os filisteus numa guerra que ele causou, e ele estava ali quase morrendo, e ele falou assim, eu vou morrer de sede. Eu não morri na mão dos filisteus e vou morrer de sede. E Deus faz jorrar água da queixada do jumento. E ele bebe água para não morrer de sede. Deus tem misericórdia. Ele é misericordioso. Isso é dele. Ele é bom, não tem jeito dele ser mau. A maldade não está em Deus. Ele não é mau. Mas por que ele não é mau, gente? Não queira que Deus seja mau. Ele não é mau. Deus é bom. Ele é misericordioso. Não tem jeito dele não ter misericórdia. Só que ele não é bobo. E ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. E ele vai deixando. Aí a pessoa faz, você fica olhando e fala, meu Deus. E a pessoa vai fazendo, a pessoa vai. E Deus fala, e a pessoa não se emenda. Deus corrige, a pessoa não aceita. E vai caminhando, e vai caminhando. E parece que está tudo conforme. Ele vai dizendo, eu sou bom. Não acontece nada comigo. Tem camarada que senta no banco, aqui não estou dizendo para essa igreja não, tem camarada que ele adultera a semana toda, senta no banco, quando não sobe no púlpito. Duro, né? E acha que Deus está aceitando o que ele faz. E Deus deixa um tempo. Dá tempo para ver se a pessoa se arrepende. Dá tempo para ver se a pessoa se emenda. Usa vasos, fala e vai deixando. Não é que ele está aprovando. Ele tem misericórdia. A misericórdia não significa aprovação. Misericórdia significa um tempo antes do juízo. Para você se corrigir e não passar pelo juízo. É que eu falei na quinta-feira, na ministração que eu fiz. A moça lá no salão, eu não gosto de falar de religião, porque eu estou num ambiente onde a mulherada vai lá se arrumar. Então eu fico na minha, né? Mas tem hora que a cutucada é muito forte. E a moça fala assim, eu não acredito num Deus que no fim vai deixar o macumbeiro,
o espírita, o católico, o ateu de fora. No fim, ele vai salvar todo mundo. Falei, meu Deus, essa bateu forte, né? E aí eu tô quieto, mordendo a língua. Não é só o feu. Aí agora você mexeu comigo, dá licença. Olhei para minha chefe lá, minha chefe falou, vai na graça. Falei para ela assim, você é mãe, né? Você imagine, você sempre faz o melhor para o teu filho. Você prepara tudo de bom para ele. Ele só anda errado. Você faz o melhor, ele usa aquilo para o erro. Tudo que você faz, ele não aceita, ele não te honra, ele maltrata você, ele faz você mentirosa. O que você faz quando ele já está velho? Eu vou castigá-lo. E Deus fez tudo por nós. Deus enviou o Filho dele para morrer por nós. E quando eu falo assim, não, Jesus não morreu, ou eu digo qualquer outra coisa, eu estou dizendo assim, Deus é mentiroso. E aí você anda do jeito que você quer, e eu me privo de um monte de coisa por temor à palavra dele. Você vai para o carnaval, você pula, você diverte, você mente, você engana, você rouba, você faz tanta coisa errada, e eu aqui, preservado. Lutando para não mentir, lutando para não errar, lutando para andar correto. Aí no fim, você tem um filho obediente e um filho desobediente. Qual que você vai honrar? O obediente. Então, minha amiga, guarda uma coisa no teu coração. Deus vai honrar aqueles que obedecem à palavra dele. Deus vai honrar, Deus vai honrar. A lágrima desceu dos olhos dela, ela ficou quieta e foi embora. É fácil pôr todo mundo no céu. Mas Deus vela pela palavra dele. Bem-aventurado, tem um povo na terra que ele chama de bem-aventurados. E você faz parte dele e declara glória a Deus. Dê glória a Deus, você faz parte de um povo que Deus disse, vocês são bem-aventurados. Que essa semana me encheu o coração de alegria, um pastor cheio do Espírito, pregando para uma multidão, ele disse, tem irmãos se preparando para passar aqui um monte de luta. Ele falou, eu estou me preparando para entrar na glória, porque há uma glória prometida para mim, e eu não abro mão dela, eu vou entrar na glória do meu Deus. Vou andar em ruas de ouro. Vou andar. Vai demorar? Não sei. Vai ser fácil? Não sei. Mas eu vou andar. Eu não vou me preparar para a derrota. Sou cristão. E aí, você vê tudo isso acontecendo, como a gente vê ou vocês não veem? Irmãos, eu entro na internet, a internet joga um monte de coisa lá, igrejas fazendo coisas que você fala assim, não é possível. Não é possível. Aqui estão brincando. Mas não é possível. E Deus podia ir lá, mandar só uma. Sabe? O Irã mandou 100 mísseis essa noite aí para Israel. Graças a Deus, Deus protegeu Israel. Israel está ruim, hein? Israel está com o coração ruinzinho, duro. Mas ele fala, é meu povo. Né? Assim como ele faz com a gente. Mas está escrito, igreja, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, Deus não tem o culpado por inocente, o pai passa a mão, né?
A gente viu aí esses dias o rapaz com um carro lá, a não sei quantos quilômetros por hora, matou o motorista, a mãe vai lá e defende o filho, e tira o filho. Ela fecha os olhos para a justiça, que se rebente. Meu filho na cadeia, não. Deus não é assim. Deus não é assim. Tem um dia marcado que Ele vai acertar contas. Esses que estão traficando e dizendo que Deus está com eles, um dia eles vão sentar no banco dos réus. Não é no banco dos salvos, não, é no banco dos réus. Eles vão sentar. Os homens e mulheres que praticam injustiça, mesmo tendo o nome de Deus, um dia vão sentar no banco e vão prestar conta. Cada um vai prestar conta dos seus atos. Alguém disse assim: pensa você vai por um caminho, daqui a pouco você chega e a entrada para a vida eterna, e você bate na porta, e Jesus está lá na porta porque Ele disse: eu sou a porta. Ele diz assim: por que você quer entrar aqui? O pastor perguntou, né? Lindo, achei. Ele falou: só tem uma resposta que Ele aceita. Não adianta você falar outras coisas. Não adianta você elogiá-lo. Não adianta você... Se eu tenho uma resposta que Ele aceita. Qual é a tua resposta? Por que você quer entrar aqui? Ele disse assim: por favor, não cite ninguém na tua resposta. Senhor, porque o Cauê não faz e eu faço. Reprovado. Aqui você não entra. Porque eu faço mais do que o Rodrigão. Aqui você não entra. Qualquer resposta que você der, que você está se comparando a alguém, você não vai entrar. Só tem uma resposta. Senhor, eu estou aqui porque Tu és a vida eterna. E Tu és misericordioso. E eu confio na Tua misericórdia. E eu sei que a Tua misericórdia vai me permitir entrar. Ele vai abrir as portas e dizer: entra, meu filho. Entra, meu filho. Entra, minha filha. Entra. Só tem essa resposta. Porque quase sempre quando alguém erra, alguém quer dizer assim: ah, mas o Valério não faz. A gente vive se comparando aos outros. E a salvação é deixa seu irmão. É difícil entrar sozinho, não carregue ninguém não. Eu estou lutando para entrar. Eu tenho uma responsabilidade que eu tenho que apresentar a vocês. Oh Deus, aqui, as ovelhas que Tu me deste. E eu cuidei lá em Cidade Líder. Aqui. Mas eu tenho que correr para que vocês não entrem e eu fique de fora. O apóstolo Paulo nos alertou isso, para nós obreiros. Para que não aconteça daqueles que eu ganhei, entrem e eu fique de fora. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, problema de Sansão. Problema do pastor que rouba, problema do pastor que engana, problema dele, eu não tenho nada com isso. Eu vou servir ao meu Deus.
Eu sirvo ao meu Deus, eu glorifico ao meu Deus. Se o meu irmão ao meu lado não glorifica, problema dele. Eu glorifico ao meu Deus, porque eu sei quem me tirou do mundo. Eu sei o grande milagre que ele operou na minha vida. E eu glorifico o nome do Senhor, não por aquilo que ele vai fazer, mas por aquilo que ele é. E ele é o meu Salvador, o meu Redentor. E como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Ponto final. Não se preocupe com quem está vivendo de qualquer jeito. Preocupe-se com você. Deixa ele lá. Deixa ele lá, ora por ele, tenha misericórdia nas suas orações, apresenta a ele. Senhor, tenha misericórdia, não vou falar nada, só tenha misericórdia. Pronto. É isso que Deus quer. Você não precisa ficar, você não está vendo? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Claro que está vendo. Claro que Ele sabe. Porque a gente precisa tomar cuidado, irmãos. A Bíblia diz assim, sabe quem é o acusador dos irmãos? Sabe quem é o acusador dos irmãos? E que acusa dia e noite, e que está lá no céu, e que vai ser lançado aqui na terra. Ainda não foi lançado, mas ele está lá no céu ainda. Não lá junto com o Pai, né, com os anjos. Não, mas ele está lá. De onde vem Satanás? De onde vem Satanás? Está lá no céu ainda. Olha Apocalipse. Ai da terra. Ainda não é o ai não, gente. Está ruim? Está difícil? Ainda não é o ai não. Ai da terra. Porque o acusador dos santos, dos irmãos, vai ser lançado sobre a terra. Ele ainda está por lá. Ele rodeia. As astutas ciladas do diabo nas regiões celestiais. A região celestial não é aqui, gente. É lá em cima. Ele está lá ainda. Mas está acabando. Está acabando. Ele vai ser lançado aqui. Ai da terra. Ai da terra, está escrito. Ai dos habitantes da terra. Deixa lá, corre a tua carreira, fica em paz. Ah, mas aquele fulano não fala mal, não critica o ministério, não entre na internet para... Eu não faço nada. Só falo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. A igreja é tua, Senhor. Ai daqueles por quem vem o escândalo. Ai deles, ai delas. E vai correndo a tua carreira. Sansão está errando aqui, deixa ele errar. Acerte você. Corre você. Já vou para o fim aqui. Quando Deus fala não, é não. Não queira mudar. Quando Deus fala não, é não. O não de Deus é não. Agora eles estão usando aí para dizer, as mulheres, né? Para ajudar as mulheres, graças a Deus. E que ajude mesmo. Não é não. Porque a mulher não pode falar não se o homem acha que ele vai tocar nela, ele vai pôr a mão nela e ele que vai lá e põe. Não é não. E isso para Deus sempre foi. Não de Deus é não. Deus não vai dizer não agora e daqui a pouco ele vai dizer sim. O não de Deus é não. E a gente precisa glorificar Deus por isso. Vou construir um templo, olha que coisa boa. Quem falou isso? Rei Davi. Deus disse não. Você não. Ele construiu? Não. Mas eu não durmo, Senhor, enquanto a arca está no meio do mato. Não é você. Ele não mudou. Quem fez foi Salomão, que eu acabei de dizer. Será que ele está salvo? Não é que a gente está julgando, estou falando Bíblia, gente. Não estou julgando Salomão.
tem uma resposta na Bíblia. Eu já achei. Se perguntar para mim agora, eu não sei. Mas eu tenho. Eu tenho anotado em algum lugar lá, eu acho. Um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Para o bem e para o mal. Um dia a conta chega. Pesado foste na balança. Pesado foste na balança. E achado em falta. Dividido está o teu reino. Deus falou isso uma vez para um homem. Teve um homem que se sentou no trono e falou coisas de Deus. Ele não era representante de Deus, mas ele falou coisas de Deus maravilhosas e que o povo disse assim, é Deus. E ele recebeu aquilo como glória. Ele saiu de lá e foi pastar, porque ele tomou a glória de Deus. Ele foi comer capim. Foi viver como bicho, porque ele tomou a glória de Deus. Porque quando o povo disse, é Deus falando, ele devia dizer, não, eu não sou. Eu sou o rei e ele é Deus. Ele tomou a glória para ele. Cuidado. Falava hoje, não é de muito amém, não. Tomai-me aquela mulher, ela me agrada aos olhos. Quando a gente lê lá no versículo 7, desceu e falou aquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E você vai ler muitas vezes as coisas que vão agradando os olhos dele. Por último, ele vai e casa-se com uma prostituta chamada Dalila, porque lhe agradou os olhos. Está vendo, irmãos? E a Bíblia diz assim, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo é mau. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo é mau. Sério, né? Que Deus nos ajude. Um dia Deus disse assim para o anjo da igreja, presta atenção, só um minutinho, lá no Apocalipse, aconselho que você compre colírio para os teus olhos. Eu aconselho que você compre colírio para os teus olhos. Era um pastor, era um anjo da igreja. Deus mandando, não é na farmácia não, esse colírio é espiritual. Porque você não está enxergando. Que Deus não nos deixe cegos. Que Deus não nos deixe cegos. Mas que hoje Ele abra os nossos olhos. Tem um louvor que fala, né? Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Que Deus abra os olhos do nosso coração. Amém, igreja? Amém. Sansão achou que o fato de ter errado e Deus não ter o destruído, ele estava sendo aprovado. Vou repetir, comeu mel da carniça, bebeu água da imundície, e Deus continua dizendo, está imundo, está imundo. Deus continua dizendo para as coisas imundas, está imundo. Isto é imundo. Deus não mudou a palavra dele em nada. A palavra dele é ontem, hoje e será eternamente. O que era imundo lá continua sendo imundo hoje. Se os homens mudam, mudam por conta dele. Não foi Deus que mudou. Amém, irmão? Amém. Tome cuidado. E aí aquilo que eu já falei. O que é doce na carniça e sacia a sede na imundície é normal? Não, claro que não. Então não normalize as coisas que são erradas. Sansão viu tanta coisa, tocou tanta coisa, que no final da vida ele ficou cego e sem poder tocar. Porque ele não enxergava.
Israel estava acomodado passivamente no domínio filisteu. Deixa eu falar para você, igreja. Não é comum, presta atenção. Não é comum filhos comerem das migalhas que caem da mesa. Não é comum. Não é comum. O que eu estou dizendo? Um dia Jesus abençoou uma mulher que humildemente falou, Jesus falou para ela, mas eu não posso tirar o pão dos filhos. Quem eram os filhos? Os judeus. E dá-lo aos cachorrinhos. Aquela mulher não era judia. E Jesus disse, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. O que aquela mulher disse? Mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Deus teve misericórdia e disse, em Israel eu não vi tanta fé. Nos filhos eu não vi tanta fé como esta mulher. Eu pergunto a vocês, o que vocês são? Filhos ou cachorrinhos? Filhos. Fala, por favor. Filhos. Então não coma migalha. Seu lugar é a mesa. Amém. O nosso lugar é a mesa. Amém. Jesus preparou uma mesa para nós. O nosso lugar é a mesa. Vocês estão entendendo? Para de viver comendo migalha. Tá bom nada. Vocês estão entendendo o que é migalha? É viver do insuficiente. Não ter a provisão de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter. Não é normal, gente. Senão nós vamos dizer, mas se Jesus falou que aquela mulher tinha fé, eu também quero ter. Mas ele disse que ali não era lugar de quem não era filho. Ela estava na condição de não ser filha. Mas você é filho. Vocês são filhas. Amém. Como é que eu vou deixar de comer pão sentado à mesa e vou comer migalha? Tá certo? Vocês querem? Não, igreja. Deus preparou um banquete para nós. Tem uma mesa aqui posta hoje. Ele está te convidando. Quem tem sede, vem e beba. Quem tem fome, vem e coma. Eu não sou cachorrinho, vocês não são cachorrinhos. Nós somos filhos. Vamos sentar à mesa em nome de Jesus. Vamos sentar à mesa. Senão a gente fica normatizando coisas que não são normais. Vou normatizando. Ah, é assim mesmo, é assim nada. Deixa a capa. Aquela capa representava a imundice. Larga a capa. Deixa ela aí. Não fica andando com as coisas do teu passado, não. As coisas velhas se passaram. Deus fez em você tudo novo. Tudo é novo em nome de Jesus. Tudo é novo em nossa vida. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. A vida de Sansão é considerada uma vida de grande oportunidade perdida. Ele perdeu as oportunidades que ele teve de libertar o povo. O povo não foi liberto. Ele morreu sem o povo ser liberto. O povo continuava escravo dos filisteus. Não mudou nada. Não viva uma vida sem que você deixe legados. Que legado Sansão deixou? Que legado você vai deixar? Que legado eu vou deixar? Para os meus amigos, para a minha família, para a igreja onde eu congrego. Aquela mulher era uma mulher de Deus. Aquele homem era um homem de Deus. Tem irmãs que eu fui no velório delas, que eu falava assim para Deus. A terra não era digna. Não é que ela era pobrezinha, não tinha nada, mas de uma comunhão com Deus, de uma presença de Deus tão forte na vida delas, ou na vida de homens de Deus, que eu fui no velório, estava lá glorificando a Deus
por aquele irmão estar partindo e lembrar que ele deixou um legado. Ela deixou um legado de honestidade, de temor a Deus, de paciência. Aquela irmã deixou. E sabe, um dia eu fui convidado, permita dar esse testemunho. Um dia morreu um vizinho nosso, cachaceiro até o fim, morreu de tanto beber. Aí estou lá no velório, respeitosamente fui, as filhas eram nossas amigas, e os cachaceiros tudo lá, os amigos dele. E aí a filha dele falou assim, a gente tem um pastor aqui, será que ele podia dar uma palavra? Olhei para trás, não vi ninguém. Só vi pé redondo. Falei, sou eu. Jesus. Não deixa, Senhor. O que eu vou falar? Vou falar o quê, Senhor? E ela, por favor, venha dar uma palavra aqui para pastor Alfeu. Falei, meu Deus do céu, o que eu falo, Jesus? O caminho daqui onde eu estava até o caixão, acho que foi uma das mais longas orações que eu fiz a Deus. Meu Pai, não tenho nada para falar. E me usa. Eu estou em tuas mãos. Pronto. Não tinha Bíblia, claro, né? Aí falei para eles assim, Jesus veio morrer por nós. E tem dois caminhos. Você pode ter a religião que você quiser, você pode crer no que você quiser, mas eu fico na palavra do meu Deus e eu fui chamado aqui como um pastor. E eu vou falar como pastor. Que eu fui chamado como pastor. Aproveitei que ela falou pastor Alfeu, né? Falei, e como pastor, a Bíblia diz, só existem dois caminhos. E a Bíblia diz assim, não julgue. Então eu não posso dizer para onde ele está indo. Que se eu falar, eu estou julgando ele. Mas para você que está aqui me ouvindo, eu posso. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é vida. Jesus te liberta dos vícios, Jesus transforma a tua vida, Jesus... Pronto. Preguei. Choraram igual criança. E no outro dia estavam todos no bar, bebendo. E quando eu passo, eles me veem. Como vai, pastor? Até faz reverência assim. Como vai, pastor? Vou bem, graças a Deus. Eu não sou obrigado a salvar ninguém, mas eu preciso falar. Eu estava quieto. Também não podia pôr o homem no inferno. E se for para o inferno, vocês vão ir também? A família ia me chutar de lá dentro. Né? Então eu usei a palavra, não posso julgar. Quer dizer, não julgueis para não ser julgado. Não posso dizer para onde ele vai, porque isso é com Deus, isso é assunto de Deus, não é meu. Mas você que está me ouvindo, eu posso. E falei. Mas sabe o que é bom isso? Porque naquele dia, eles não vão poder dizer assim, nunca ninguém pregou para nós. Nunca ninguém pregou esse evangelho. Jesus vai dizer assim, lá no velório do Zinho, eu usei o Alfeu, meu servo, ele pregou e vocês não deram crédito. Viu, Tamires? Relaxa teu coração. Você não é obrigado a salvar ninguém. Mas continue fazendo a tua parte. Viu? Não desiste, vai fazendo, vai sofrendo, vai se sentindo. Tem hora que a gente sente bobo, tem hora que a gente sente, sabe? Mas vai fazendo. Isso tem galardão para Deus. Vocês estão entendendo? É isso que Deus quer de nós. Deixa de se preocupar com Sansão. Vai beber água na caneca. Deixa ele beber na carniça. Eu não preciso, não é porque ele bebe, eu preciso beber. Eu tenho caneca. Eu tenho copo.
Eu tenho filtro. Eu tenho água encanada. Vocês têm? Digam amém, Jesus. Vai beber água na caneca. Aquele que quer beber na camisa, deixa ele. Deixa ele. Um dia ele vai responder para Deus. Eu aprendi esta lição em Sansão. Qual é a lição de Sansão? Deixa ele. Deus não normatiza o erro. Deus não legaliza o erro. Mas Deus vai permitindo. Até um dia que a conta chega. E a de Sansão chegou. Ele foi humilhado. Ele apanhou. Ele sofreu. Vazaram os olhos dele. A conta chegou. Um dia nós vamos prestar conta a Deus de tudo que a gente fez por intermédio desse corpo aqui. Esse corpo cheio de dor aí, que tem hora que a gente fala, meu Deus, né? Esse corpo que a gente fez por meio dele. Tudo que a gente fez por meio desse corpo, um dia nós vamos prestar conta. Deus vai abrir livros e livros. Porque o homem de Deus estava chorando. Lá Apocalipse de novo. Quem abrirá para nós o livro? Não há ninguém que abra o livro. E daqui a pouco Jesus entra. E ele se curva e diz, aí está aquele que é digno de abrir os livros. Porque os livros estão selados. Estão selados. Ninguém pode ir lá e ver o que você já fez. O que eu já fiz. Ninguém. Jesus selou, está selado. Ele vai abrir o selo. E aí ele vai declarar. Passa para a minha direita. Para não errar o nome. Passa para a minha direita. Passa para a minha direita. Pronto, acabou. Estamos na glória. Amém. É isso, igreja. É isso. O que é além disso? Enfado, canseira. Mas Deus é por nós. E se Deus é por nós, é isso. Vocês entenderam? Qual é a lição de Sansão? Deus não vai legalizar o que é errado. Não legalizou. Ele não triunfou. Que Deus não nos deixe irmos para a sepultura sem termos feito nada aqui nessa terra. Para o mundo você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Eu não sou escritor, filho eu tive 2. E já plantei algumas coisas aí, nem sei. Lá na escola a gente era obrigado a plantar, né? Quando era menino tinha dia da árvore. No meu tempo você tinha que plantar lá. A diretora ia com uma escavadeira lá, a gente tchau. Aí põe uma árvore lá. Tá aí no Luzia aí, aqui atrás. Eu tenho uma árvore lá que eu plantei. Mas não escrevi um livro. Mas eu estou lendo um livro. Foi escrito por meu Deus para trazer salvação para a minha vida, para a minha casa, para esta igreja. E eu quero honrar esse livro até o fim, obedecê-lo até o fim. E que Deus me ajude e que Deus te ajude. Amém? Amém? Esta palavra não dá para tirar mais. Senão nós vamos tirar mel. Vocês querem? Então vamos parar, né? A água está ali, ó, no filtro. Geladinha. A irmã pôs aqui para mim, deixa até beber. Ai, que delícia.